Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Djalan, sou professor de matemática da Secretaria de Educação do Distrito Federal, da CRE Gama, e hoje a gente dá continuidade ao projeto Lives de Verão. Projeto este que é de iniciativa da CRE Gama, que tem como objetivo principal ajudar você, estudante, a se sair melhor nas provas do Enem ou mesmo do PAS. O tema de hoje será respostas exatas, e dentro desse tema iremos resolver algumas questões de matemática dos últimos 3 Enems. Mas antes de começarmos a resolver essas questões, eu trago para você aqui algumas dicas de resolução. As dicas são estas: ler as questões com bastante calma e atenção, marcar ou destacar as partes mais importantes, desenhar, tabelar ou mesmo esquematizar o que está sendo descrito, fazer os cálculos necessários e, por fim, revisar o que foi feito nas questões. Através dessas dicas, eu acredito que você vai ter uma maior tranquilidade para resolver as questões que aparecerem nas provas. Tá? Faça esses passos com calma, com tranquilidade, observando os detalhes em cada questão. Sempre muito cuidado com a leitura, que eu tenho certeza que você vai sair bem nas provas que você for fazer. Vamos começar com a primeira questão. A primeira questão que eu trago para vocês é essa daqui, ó. Questão 137 da prova azul do Enem 2017. A questão diz o seguinte: para realizar a viagem dos sonhos, uma pessoa precisava fazer um empréstimo no valor de R$ 5.000. Para pagar as prestações, dispõe de no máximo R$ 400 mensais. Então isso daqui é o limite que a pessoa tem, que é R$ 400 para pagar as prestações. Para esse valor de empréstimo, o valor da prestação P é calculado em função do número de prestações N. Então P representa o valor das prestações e o N representa um número de prestações. E a fórmula que descreve essa situação é essa daqui, ó. Se necessário, utilize 0,005 como aproximação para log de 1,013, 2,602 como aproximação para log de 400 e 2,525 como aproximação para log de 335. De acordo com a fórmula dada, o menor número de parcelas cujos valores não comprometem o limite definido pela pessoa é de quanto? Então, para resolver essa questão, nós temos que a fórmula que define essa situação é essa daqui, ó. 5.000 que multiplica 1,013 elevado a n vezes 0,013, tudo isso dividido por 1,013 elevado a n menos 1. Isso daqui define o valor da prestação P. Só que o valor da prestação P tem que ser menor ou igual a 400, que é o máximo de dinheiro que a pessoa tem para pagar as prestações por mês. Então, a gente pode observar que a gente vai ter uma inequação onde queremos encontrar o valor do N. Vamos calcular o valor do N, então. 5.000 vezes esse valor não pode ser realizado, porque aqui nós temos o expoente N. Agora, 5.000 vezes 0,013 dá para fazer. Dá 65, que multiplica 1,013 elevado a n menor ou igual a... Esse denominador está aqui dividindo. Ele passa para cá multiplicando. Então vai ficar 400 vezes 1,013 elevado a n e 400 vezes menos 1, que dá menos 400. Note que esse termo que
temos aqui do lado esquerdo, ele é semelhante a esse termo aqui. Então eu vou pegar esse 400 que multiplica 1,03 elevado a n, passar ele para cá. Então teremos 65 que multiplica 1,03 elevado a n, menos 400 que multiplica 1,03 elevado a n. Tudo isso é menor ou igual a menos 400. Como esses dois termos são semelhantes, vamos subtrair um do outro. 65 menos 400 dá menos 335, que multiplica 1,013 elevado a n. Tudo isso é menor ou igual a menos 400. Note que ambos os lados estão negativos, então vamos multiplicar por menos 1. Porém, temos que ter cuidado aqui com o sinal da desigualdade, que vai mudar o sinal. Então aqui ficaremos com 335 vezes 1,013 elevado a n, maior ou igual a 400. Esse 335 está multiplicando, passa para cá dividindo. Teremos 1,013 elevado a n, maior ou igual a 400 dividido por 335. Dessa forma, observe que queremos encontrar o expoente n. Quando nos deparamos com situações dessa forma, aplicamos logaritmo em ambos os lados da inequação. Então teremos log de 1,013 elevado a n maior ou igual a log de 400 dividido por 335. Note que aplicamos aqui o log na base 10 em ambos os lados. E aqui a gente vai utilizar a propriedade do expoente. Quando nós temos o expoente aqui no logaritmo, podemos jogar ele aqui para frente multiplicando. É uma das propriedades que é bastante utilizada no estudo de logaritmos. E aqui do lado direito, quando nós temos uma divisão aqui, ou seja, um quociente, nós podemos transformar numa subtração de dois logaritmos. O numerador vem inicialmente, menos depois o log do denominador. E dessa forma, estamos com meio caminho andado, porque esses valores dos logaritmos foram dados aqui, ó. Log de 1,013 foi dado, log de 400 foi dado e log de 335 também foi dado ali no enunciado da questão. O log de 1,013 é 0,005, log de 400 é 2,602 e log de 335 2,525. Aqui tem um sinal de menos, aqui o sinal da desigualdade e aqui o nzinho que procuramos. N que multiplica 0,005 é maior ou igual, fazendo a subtração desses dois números decimais, teremos 0,077 e isolando o n é maior ou igual a 0,077 dividido por 0,005. O valor do n aqui, efetuando essa divisão, vai dar 15,4. Só que temos que ter o seguinte cuidado: o menor número de parcelas cujos valores não comprometem o limite definido pela pessoa. Como 15,4 não é um valor inteiro, depois do 15,4, o primeiro valor inteiro que teremos será 16. Esse é o valor para n que procurávamos. Então aqui marcaremos a letra D. D de Distrito Federal. Note que nessa questão resolvemos uma inequação e utilizamos a ideia de logaritmo com duas propriedades importantes, a propriedade do expoente e a propriedade do quociente. Então, você vê que numa questão pode ser
trabalhado mais de um conteúdo. Vamos dar sequência agora, questão 144, do Enem também de 2017. A questão diz o seguinte: uma empresa especializada em conservação de piscinas utiliza um produto para tratamento da água cujas especificações técnicas sugerem que seja adicionado 1,5 ml desse produto para cada 1.000 litros de água da piscina. Então, cada 1,5 ml é utilizada em 1.000 litros de água da piscina. Essa empresa foi contratada para cuidar de uma piscina de base retangular de profundidade constante igual a 1,7 metros, com largura e comprimentos iguais a 3 e 5 metros respectivamente. Então aqui do lado aqui eu esquematizei o desenho da piscina e note que a piscina tem o desenho de um paralelepípedo. Os valores das dimensões são 5 metros, que é o comprimento, a largura é igual a 3 metros e a profundidade da piscina é igual a 1,7 metros. O nível da lâmina d'água dessa piscina é mantido a 50 centímetros da borda da piscina. Então é como se nós tivéssemos isso daqui, ó. A lâmina de água e esse valor aqui é de 50 centímetros. Lembrando que 50 centímetros é a mesma coisa que 0,50 metros. Ou seja, a água que está na piscina, ela só vai até a altura de quanto? É 1,7 menos 0,5 ou 0,50, que vai dar 1,20 m. Então aqui, para calcularmos o volume, a gente vai ter que ter esse cuidado aqui de não colocar 1,7 e sim calcular com 1,2. Mas antes de fazer isso, vamos finalizar aqui a leitura da questão. A quantidade desse produto em mililitro que deve ser adicionado a essa piscina aqui, de modo a atender às suas especificações técnicas, é de quanto? Para encontrarmos essa quantidade de produto, vamos calcular o volume dessa piscina, que é a mesma coisa do volume de um paralelepípedo, que é a área da base, que é um retângulo, vezes a altura. Então teremos 5 vezes 3 vezes a altura, que nós colocamos aqui o detalhe, que é 1,2. Fazendo essa multiplicação, 5 vezes 3 dá 15. 15 vezes 1,2 dá 18 metros cúbicos. Só que devemos lembrar que 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Então o volume dessa piscina será igual a 18.000 litros. Para finalizarmos a questão, vamos fazer agora uma regra de 3, simples, que consiste em fazer isso daqui, ó. 1,5 ml é utilizado em 1.000 litros de água. X ml será utilizado em 18.000 litros. Note que as grandezas aqui serão diretamente proporcionais, porque de 1.000 passou para 18.000, aumentou. Se aumentou a quantidade de litros de água, a quantidade de ml do produto também vai o quê? Aumentar. Por isso que essas grandezas são diretamente proporcionais. Então teremos aqui, ó, multiplicando cruzado, x vezes 1.000 dá 1.000x, 1,5 vezes 18.000 dá 27.000, x é igual a 27.000 dividido por 1.000. Cortamos os zeros, x é igual a 27 ml do produto que
que será utilizado nessa piscina. Então, vamos marcar a letra B de Brasília. Finalizamos assim a questão número 144 da prova do Enem de 2017. Vamos agora ver a questão 153, também do Enem de 2017. A questão diz o seguinte: a manchete demonstra que o transporte de grandes cargas representa cada vez mais uma preocupação quando feito em vias urbanas. Caminhão entala em viaduto no centro. Um caminhão de grande porte entalou embaixo do viaduto no cruzamento das avenidas Borges de Medeiros e Loureiro da Silva, no sentido centro-bairro, próximo à Ponte da Pedra, na capital. Esse veículo vinha de São Paulo para Porto Alegre e transportava 3 grandes tubos, conforme ilustrado na foto. Considere que o raio externo de cada cano na imagem seja de 0,60 metros e que eles estejam em cima de uma carroceria cuja parte superior está a 1,30 m do solo. O desenho representa a vista traseira do empilhamento dos canos. A margem de segurança recomendada para que um veículo passe sobre um viaduto é que a altura total do veículo com a carga seja no mínimo 0,50 metros menor do que a altura do vão do viaduto. Considere 1,7 como aproximação para a raiz de 3 e pergunta-se o seguinte: qual deveria ser a altura mínima do viaduto em metro para que este caminhão pudesse passar com segurança sobre o seu vão? Então foram dados aqui várias informações. Eu coloquei aqui um desenho para a gente resolver através desse desenho. Note que aqui é a carroceria do caminhão. Daqui até o solo é 1,30 m. Aqui o vão de segurança é 0,50 metros, ou seja, meio metro. O raio é 0,60. E aqui também é raio, 0,60. Aqui também é raio. Aqui também é raio. Raio e raio. Note que aqui você tem o valor que queremos encontrar, que é do topo do viaduto até o solo. Então aqui nós temos 0,50. Esse valor aqui é 0,60. Porque é o raio do tubo. Esse valor aqui vou chamar de H. E nesse triângulo aqui nós teremos uma propriedade importante, que esse triângulo aqui é um triângulo equilátero, que os 3 lados são iguais. Aqui é 0,60 mais 0,60 que dá 1,20 m. Aqui também é 0,60, 0,60. Aqui também e aqui também. Então aqui nós temos um triângulo equilátero. E você deve lembrar que num triângulo equilátero todos os ângulos são iguais a 60 graus. Então, pegando só esse triângulozinho aqui, ó, que eu estou passando aqui, nós temos um triângulo desse tipo aqui, ó. Esse ângulo aqui é 60 graus. Aqui teremos um ângulo reto.
porque esse pedacinho aqui é a altura, que eu vou chamar de H, e esse pedacinho aqui, que é a hipotenusa, é 1,20 m. Então aqui, utilizando razões trigonométricas, conseguimos encontrar o H. Cateto oposto sobre hipotenusa, cateto oposto sobre hipotenusa vai ser o que? Seno. Seno de 60 graus é igual a H sobre 1,20. Seno de 60 graus, você deve recordar que é raiz de 3 sobre 2. Tudo isso é H sobre 1,20. Então, como foi dado que a raiz de 3 é 1,7, substituímos esse valor. Aqui podemos observar que podemos fazer uma simplificação aqui, ó. Dividir por 2 e por 2 aqui. A gente vai ficar com 1,7 igual a H sobre 0,60. Porque aqui fizemos a simplificação por 2. Ó. Aqui sobrou 1 e aqui sobrou a metade, que no caso é 0,60. Esse 0,60 está dividindo, passa para cá multiplicando. Dessa forma encontramos o H. O H vai ser 0,60 vezes 1,7, que vai dar 1,02 metros. Então, já temos 0,50, que é esse pedacinho aqui. Aqui é 0,60, que é o raio. O H acabamos de encontrar. Daqui para cá vai ser quanto? Note que também vai ser 0,60, porque daqui para cá é raio também, ó. E daqui para cá 1,30. Logo, basta somar esses valores aqui: 0,50, 0,60, H que é 1,02, esse pedacinho que é 0,60 e 1,30. Então teremos 0,50 mais 0,60 duas vezes, mais 1,02 mais 1,30. Somando tudo isso daqui, 0,50 mais 0,60 mais 0,60, teremos 0,60, 0,60 dá 1,20, mais 1,30 dá 2,50, mais 0,50 dá 3. 3 mais 1,02 dá 4,02 metros. Esse é o valor que procurávamos, que define a nossa resposta. Resposta esta que vai ser a letra D, de Distrito Federal. Dando continuidade, agora a gente vai para a questão 136 da prova do Enem de 2018, prova essa que foi de cor azul. O enunciado diz o seguinte: a transferência eletrônica disponível, chamada TED, é uma transação financeira de valores entre diferentes bancos. Um economista decide analisar os valores enviados por meio de TEDs entre 5 bancos. Os bancos são de números 1 até 5, durante um mês. Para isso, ele dispõe esses valores em uma matriz da forma A e J, em que
O I tem valores entre 1 e 5, iguais entre 1 e 5, e o J também com o mesmo parâmetro. E o elemento A e J corresponde ao total proveniente das operações feitas via TED em milhão de real, transferidos do banco I para o banco J. Então olha só, do banco I para o banco J durante o mês. Observe que os elementos A e I iguais a zero, uma vez que TED é uma transferência entre bancos distintos. Ou seja, se tiver o banco 1, por exemplo, transmitindo para o banco 1, não é TED, é uma transferência simplesmente. A matriz obtida para essa análise está aqui abaixo. É uma matriz A, que você pode observar que tem quantas linhas? Tem 5 linhas e 5 colunas. Ou seja, é uma matriz 5 por 5. Lembrando que uma matriz ela tem elementos da forma A e J. O I representa linha e o J representa coluna. Por isso que essa matriz aqui é uma matriz 5 por 5. Ela tem 5 linhas e 5 colunas. Com base nessas informações, o banco que transmitiu a maior quantia via TED é qual banco? Ele quer saber o banco que transmitiu a maior quantia via TED. Note que essa matriz aqui, a sua forma a forma dos elementos seria dada dessa maneira aqui, ó. A11, A12, A13, A14, A15 e assim por diante, que vai ter um total de 25 elementos, porque ela é 5 por 5. Por exemplo, o último elemento que estaria aqui seria o A55. Então, olha só o que acontece. O banco I transfere para o banco J. Ou seja, isso daqui que está acontecendo. Ó. O banco 1 transferiu para o 1. Mas quando isso daqui acontece, não é TED, porque é uma transferência simplesmente. Agora, quando acontece daqui, ó, o 1 transmitiu para o 2, o 1 transmitiu para o 3, o 1 transmitiu para o 4 e o 1 transmitiu para o 5. Dessa forma aqui, ó, aqui é TED, aqui é TED, aqui é TED e aqui é TED. Então o que a gente vai observar? Nessa primeira linha aqui, ó, nessa primeira linha, qual é o valor de transferências aqui? 0 mais 2 mais 0 mais 2 mais 2. Então vai dar 6, no caso aqui, milhões de reais. Aqui, 0 mais 0 mais 2 mais 1 mais 0 dá 3 milhões de reais. Isso daqui é para o banco 1, tá? Porque é a primeira linha. Aqui é o banco 2. Aqui é o banco 3, que é a terceira linha. Banco 4, que é a quarta linha. E banco 5, que é a quinta linha. Aqui nós teremos quantos milhões transmitidos via TED? 1 mais 2 mais 1 mais 1. Dá 5, né? Aqui 2 mais 2 vai dar 4 milhões. E aqui
3 mais 1, que vai dar 5 milhões. Note que o banco que teve a maior quantia via TED foi o Banco 1, que está aqui na primeira linha, com um total de 6 milhões de reais. Então a alternativa a marcarmos, letra A de amigo. Note que nessa questão vimos a ideia e a definição de matriz, observando que o I representa linha e o J representa coluna. Dando sequência, pessoal, vamos agora para a questão 153 da prova azul do Enem de 2018. A questão diz o seguinte: a figura mostra uma praça circular que contém um chafariz em seu centro e em seu entorno um passeio. Os círculos que definem a praça e o chafariz são concêntricos. Círculos concêntricos são círculos que têm o mesmo centro, tá? É como se tivesse aqui o centro, ó. Esse círculo menor tem também o mesmo centro do círculo maior. É isso que está dizendo. O passeio terá seu piso revestido com ladrilhos. Sem condições de calcular os raios, pois o chafariz está cheio, um engenheiro fez a seguinte medição. Esticou uma trena tangente ao chafariz, medindo a distância entre os dois pontos A e B, que temos aqui, ó. Ele mediu essa distância aqui entre os pontos A e B. Com isso, obteve a medida do segmento de reta AB igual a 16 metros. Dispondo apenas dessa medida, o engenheiro calculou corretamente a área do passeio em metro quadrado. A pergunta é: qual a medida encontrada pelo engenheiro? Note que aqui nós temos que calcular o valor dessa área aqui, ó. Toda essa área aqui do passeio vai ser colocada ladrilhos. Então a gente quer calcular o valor dessa área. Essa área aqui em matemática é chamada de coroa circular, onde você tem um círculo maior e retira um círculo menor. Então é como se você tivesse aqui R e aqui R grande ou R maior. Para calcular a área aqui, ó, do passeio, a gente vai fazer a área do círculo maior. Lembrando que a área do círculo maior é πr ao quadrado, menos a área do círculo menor, que é πr ao quadrado. Isso daqui é a área da coroa circular, ou, nessa questão, a área do passeio. Então é isso que queremos calcular. Note que aqui podemos colocar o π em evidência. Então colocando o π em evidência vai sobrar r ao quadrado menos r ao quadrado dentro do parênteses. Então teremos que calcular a área do passeio utilizando essa fórmula. Note que o engenheiro calculou somente a distância entre os pontos A e B, que é igual a 16 metros. Então aqui, ó, nesse desenho que eu esquematizei, você pode observar a construção de um triângulo retângulo, que aqui é 90 graus, ó. Esse segmento aqui, vou chamar esse daqui de C. De A até C é o raio maior. De C até esse ponto aqui, que eu vou chamar de D, de C até D, é o raio menor. E daqui até aqui, a gente vai ter esse segmento dividido na metade. Então aqui será igual a 8 metros. Então temos esse triângulo aqui, ó. Aqui é R, aqui é R maior e aqui é 8. Então aqui
facilmente podemos observar o teorema de Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado, ou seja, r ao quadrado, é igual a r ao quadrado mais 8 ao quadrado. Então, com essa relação entre os dois raios, iremos calcular a área do passeio. Lembrando que a área do passeio é igual à área da coroa circular, que é π, que multiplica r ao quadrado menos r ao quadrado, como vimos lá em cima. Aqui, ó. Voltando aqui, nessa igualdade aqui, r ao quadrado, esse r ao quadrado pode passar para cá subtraindo. E esse 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que dá 64. R ao quadrado menos R ao quadrado, podemos substituir. Vale quanto? Vale 64. Então A é igual a π, que multiplica 64, que é o valor de R ao quadrado menos R ao quadrado. Então a área do passeio vai ser igual a 64π metros quadrados. Esse é o valor que o engenheiro encontrou, que define a área do passeio. Então aqui a letra D, que será marcada 64π. Continuando, teremos agora a questão 175 da prova do Enem da cor azul, Enem de 2018. Uma loja vende automóveis em N parcelas iguais sem juros. Então, no momento de contratar o financiamento, caso o cliente queira aumentar o prazo, acrescentando mais 5 parcelas, o valor de cada uma das parcelas diminui R$200. Ou, se ele quiser diminuir o prazo, com 4 parcelas a menos, o valor de cada uma das parcelas sobe para R$232. Considerando ainda que nas 3 possibilidades de pagamento o valor do automóvel é o mesmo, todas são sem juros e não é dado desconto em nenhuma das situações. Nessas condições, qual é a quantidade N de parcelas a serem pagas de acordo com a proposta inicial da loja? Então aqui a gente pode observar que nós temos N parcelas iguais, todas sem juros, e a gente vai ter 3 ocasiões. A primeira ocasião é que o valor pago vai ser igual a N, que é o número de parcelas, vezes o valor de cada parcela. Na segunda ocasião, o valor a ser pago foi dito aqui o seguinte, ó. No momento de contratar o financiamento, caso o cliente queira aumentar o prazo, acrescentando mais 5 parcelas, então aqui ele vai aumentar o prazo, acrescentando mais 5 parcelas. Ou seja, se ele vai aumentar o prazo, então vai ser N mais 5 o valor de cada uma das parcelas diminui R$200. Então vai ser P menos 200. As parcelas vão diminuir em R$200. E a terceira diz o seguinte: se ele quiser diminuir o prazo com 4 parcelas a menos, o valor de cada uma das parcelas sobe para R$232. Vamos destacar também essa informação aqui. Se ele quiser diminuir o prazo com 4 parcelas a menos, o valor das parcelas
sobe para R$ 232. Então olha só, na terceira ocasião o valor continua o mesmo, só que o número de parcelas vai diminuir em 4 e o valor das parcelas vai aumentar, ou seja, subir para R$ 232. Então dessa forma a gente quer encontrar o valor do N, que é o número de parcelas. Você tem 3 equações, todas iguais ao valor. Então vamos fazer o seguinte: para resolver essa questão, vamos fazer o seguinte: vamos igualar a primeira e a segunda inicialmente. A primeira é VT, que é o valor, igual a N vezes P. Então, igualando essas duas aqui, teremos NP, N vezes P, igual a N mais 5 vezes P menos 200. N vezes P é igual a, aplicando aqui a distributiva, N vezes P dá NP, N vezes menos 200 dá menos 200N, mais 5 vezes P dá mais 5P, e 5 vezes menos 200 dá menos 1000. Podemos cortar aqui, ó, NP e NP, porque estão de lados diferentes da igualdade, e vamos ficar com menos 200N mais 5P menos 1000. Dando uma organizada, ficaremos com 5P menos 200N igual a, esse menos 1000 pode jogar para lá, né? Ele está negativo, vai ficar positivo. Então aqui nós temos essa primeira equação com P e com N. Isso nós conseguimos igualar a 1 e a 2. Agora vamos igualar a 1 e a 3. Igualando 1 e 3, vamos ter NP, N vezes P, igual a 3, que é N menos 4, que multiplica P mais 232. Aqui a gente vai ficar com N que multiplica P. Aqui vamos aplicar a distributiva, N vezes P dá NP, N vezes 232 dá 232N, menos 4 vezes P dá menos 4P, mais daqui com menos daqui dá menos 4 vezes 232. 4 vezes 232, 4 vezes 200 dá 800, 4 vezes 30 dá 120 e 4 vezes 2 dá 8. Então vai dar 232 vezes 4. 4 vezes 2 dá 8, 4 vezes 3 dá 12, vai 1, 4 vezes 2 dá 8, com 1 dá 9, dá 928. Então, dando uma organizada agora aqui na nossa equação, podemos observar que
igualzinho fizemos nessa, dá para cancelar aqui NP com NP, porque vai um subtrair do outro. Então teremos menos 4P mais 232N igual, esse menos 928 vem para cá positivo, dá mais 928. Então aqui podemos observar que nós temos um sisteminha, ó, 5P menos 200N igual a 1000 e menos 4P mais 232N igual a 928. Esse sistema de equações a gente pode fazer através da multiplicação aqui em cima por 4, da multiplicação aqui embaixo por 5. Por quê? 5 vezes 4 vai dar 20P, e menos 4 vezes 5 dá menos 20P. Então aqui a gente vai cortar dessa forma. 4 vezes 5P dá 20P. 4 vezes 200 dá menos 800P. 4 vezes 1000 dá 4000. 5 vezes 4 negativo dá menos 20P. 5 vezes 232. 232 vezes 5. 10 vai 1. 15 com 1, 16 vai 1. 5 vezes 2, 10 com 1, 11. Dá mais 1160P. Tudo isso é igual a 5 vezes 928. 5 vezes 8 dá 40. 5 vezes 2 dá 10, com 4 dá 14, vai 1. 5 vezes 9 dá 45, com 46. Então aqui dá 4.640. Vamos apagar isso daqui. E teremos aqui, somando essas duas equações, aqui vamos cancelar, né? E aqui ficaremos com 1160P menos 800 dá 360P. E aqui vai ficar 8.640. Aqui o detalhe, né? Aqui não é P, aqui é a letra N, desculpem, aqui é a letra N. Então, N é igual a 8.640 dividido por 360. Aqui dá para cortar os zeros. Então N vai ser igual a 864 sobre 36. Vamos simplificar. Por 2 dá 432 sobre 18. Por 2 432 por 2 dá 216 sobre 9. Dá por 3 216 por 3. Se fosse 210 daria 70. Como é 216 dá 72, né? 9 por 3 dá 3. 72 dividido por 3 dá 24. 24 é o valor que procurávamos. Esse é o valor do número de parcelas, né? Então aqui letra B
de Brasília. Dando sequência, agora a gente vai para a questão 137 da prova azul do Enem de 2019. A Hydrangea macrophylla é uma planta com flor azul ou cor de rosa, dependendo do pH do solo no qual está plantada. Em solo ácido, ou seja, com pH menor do que 7, a flor é azul. Então vale a pena destacar essa informação aqui. Com pH menor do que 7, a flor é azul. Enquanto que em solo alcalino, ou seja, com pH maior do que 7, a flor é da cor rosa. Considere que a Hydrangea cor-de-rosa mais valorizada comercialmente numa determinada região seja aquela produzida em solo com pH inferior a 8. Sabe-se que o pH é dado por essa fórmula aqui, ó, pH igual a menos log de x na base 10, em que x é a concentração de íon de hidrogênio H+. Para produzir a Hydrangea cor-de-rosa de maior valor comercial, deve-se preparar o solo de modo que x assuma quais valores, ou qual valor. Então olha só, aqui a gente quer que a rosa, que a planta seja da cor rosa. Então vai acontecer do pH ser maior do que 7 e também do pH ser inferior a 8. Então o pH é dado por menos log de x na base 10. Esse valor tem que ser maior do que 7 e o pH também tem que ser inferior a 8, ou seja, menor do que 8. O pH é menos log de x na base 10, tem que ser maior do que 7. E aqui, menos log de x na base 10 tem que ser menor do que 8. Note que aqui você tem uma inequação logarítmica. E aqui também. Aqui a gente vai ter tranquilidade porque a base é maior do que 1, então o sinal da desigualdade permanece, tanto aqui como aqui. Mas aqui tem um sinal negativo, então a gente vai ter que multiplicar cada uma delas por menos 1. Vamos multiplicar aqui por menos 1 e aqui também por menos 1. Resolvendo aqui, ó, multiplicando por menos 1, teremos log de x na base 10 era maior do que 7, vai ficar menor do que menos 7. Aplicando a ideia de logaritmo, x tem que ser menor do que 10 elevado a menos 7. E desse outro lado aqui, ó, como multiplicamos por menos 1, log de x na base 10 tem que ser maior do que menos 8. Teremos aqui, aplicando a ideia de logaritmo, a definição, x maior que 10 elevado a menos 8. Ou seja, duas condições. E essas duas condições, se a gente observar aqui, qualquer valor acima de 10 a menos 8? Não, porque a gente também tem esse valor. Qualquer valor positivo inferior a esse? Também não. Tem que ser as duas ao mesmo tempo. Então são valores maiores do que 10 a menos 8, que é o que nós temos aqui, ó, e menores que 10 a menos 7, que é o que nós temos aqui.
Letra E de espada. Essa é a alternativa a ser marcada na questão 137 da prova do Enem de 2019. Continuando, nós vamos agora para a questão 152 da prova azul do Enem de 2019. Vamos ver o que diz a questão. Para contratar 3 máquinas que farão o reparo de vias rurais de um município, a Prefeitura elaborou um edital que, entre outras cláusulas, previa o seguinte: cada empresa interessada só pode cadastrar uma única máquina para concorrer ao edital. O total de recursos destinados para contratar o conjunto das 3 máquinas é de R$31 mil. O valor a ser pago a cada empresa será inversamente proporcional à idade de uso da máquina cadastrada pela empresa para o presente edital. Então aqui as 3 máquinas vão totalizar R$31 mil de recursos destinados a elas, e o valor a ser pago a cada empresa vai ser inversamente proporcional à idade. As 3 empresas vencedoras do edital cadastraram máquinas com 2, 3 e 5 anos de idade de uso. Então os valores destinados a essas 3 empresas vai ser inversamente proporcionais aos valores 2, 3 e 5, que é a idade das máquinas, né? A pergunta é: quanto receberá a empresa que cadastrou a máquina com maior idade de uso? Então, aqui vale a pena lembrar o seguinte: grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Se fosse grandezas diretamente proporcionais, essas 3 empresas teriam os valores da seguinte maneira: 2K, 3K e 5K, onde K é uma constante. Mas como é inversamente proporcional, então aqui o K vai ser dividido por 2, que é a idade da máquina. No B, o K vai ser dividido por 3, que é a idade da máquina. E na empresa C, o K vai ser dividido por 5, que é a idade da máquina. Esses 3 valores, A mais B mais C, é igual a 31 mil, que é o valor total de recursos que as 3 empresas irão receber. O A vale quanto? K sobre 2. O B vale K sobre 3. E o C vale K sobre 5. Todos esses 3 valores somados dá 31 mil. Então dessa maneira a gente pode encontrar o valor do K. Aqui teremos o MMC entre 2, 3 e 5, fazendo vai dar 30. Divida pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 30 dividido por 2 dá 15, 15 vezes K dá 15K. 30 dividido por 3 dá 10, 10 vezes K dá 10K. 30 dividido por 5 dá 6, 6 vezes K, 6K. Tudo isso é igual a 31 mil. Aqui em cima, 15K mais 10K mais 6K vai dar 31K. Esse 30 passa para cá multiplicando, então vai ficar 31 mil vezes 30, e o K vai ser igual a 31 mil vezes 30, tudo isso dividido por 31. Dá para simplificar aqui, ó, 31 por 31, vai sobrar 1 aqui, né? Ou seja, 1000 vezes 30. Então o K vai ser igual a 1000 vezes 30, dá 30 mil. Como está perguntando
quanto receberá a empresa que cadastrou a máquina com maior idade de uso, a gente vai ter o quê? A empresa C. C é igual a K sobre 5. O K é igual a 30.000 dividido por 5. Ou seja, 30.000 dividido por 5 vai dar um total de R$6.000, que é o valor destinado à empresa C. Resposta a ser marcada, letra B de Brasília. Vamos olhar agora a questão 156 da prova do Enem de 2019. A questão diz o seguinte: durante suas férias, 8 amigos, dos quais 2 são canhotos, decidem realizar um torneio de vôlei de praia. Eles precisam formar 4 duplas para a realização do torneio. Então vamos destacar essas informações aqui iniciais. São 8 amigos, tem 2 canhotos. Desses 8 amigos, 2 são canhotos. Ou seja, a gente vai ter que colocar essa observação, lembrando que eles precisam formar 4 duplas para a realização do torneio. E tem uma restrição importante: nenhuma dupla pode ser formada por 2 jogadores canhotos. Ou seja, eu não posso formar uma dupla com 2 jogadores canhotos. A pergunta é: de quantas maneiras diferentes podem ser formadas essas 4 duplas? Essa questão é uma questão de análise combinatória. Se você observar, você tem 8 pessoas. Vou chamar de C1 e C2 os que são canhotos, e os que sobram são os destros. Eu vou chamar de D1, D2, D3, D4, D5 e D6. 2 canhotos e 6 destros. A restrição é que não pode ser formada dupla com os 2 jogadores canhotos. Ou seja, a gente vai ter que escolher aqui, fazer essa formação de modo que não apareça essa restrição. Então vamos começar aqui. Você vai fazer o papel de escolher essas pessoas que estão ali formando as duplas. Então aqui, ó, vou escolher aqui o C1. Quando eu escolhi o C1, foi uma possibilidade. Pode vir um C2 aqui? Não pode vir. Então eu vou ter que escolher, desses 6 aqui, eu vou ter que escolher um. Então tem 6 possibilidades. Vamos supor que eu escolhi o D5. Coloca aqui o D5. O C1 e o D5 já foram escolhidos, então já estou descartando eles. Agora aqui vamos colocar o C2 para a gente se livrar logo desse problema que é a restrição. Quando eu coloco o C2 aqui, foi uma possibilidade. Então já descarto o C2. Quantas pessoas eu posso escolher aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Vamos supor que eu tenha escolhido o D1. Então já descarto ele aqui. Agora, as restrições não, melhor dizendo, a restrição já foi feita. O que sobrou? Sobrou o D2, D3, D4 e D5. Então aqui eu vou escolher, por exemplo, o D4. E quando eu escolho o D4, foi 1. E sobraram quantas possibilidades agora de escolha? 3. Vamos supor que eu tenha escolhido o D6. E quando eu vou para a última dupla aqui, vamos supor que eu escolhi o D2.
que é 1, e só sobrou o D3, que também é 1. Dessa maneira, eu formei 1, 2, 3, 4 duplas. E aqui, pelo princípio fundamental da contagem, a gente vai multiplicar esses valores, tá? Multiplicaremos esses valores. 1 vezes 6 dá 6, 1 vezes 5 dá 5, 1 vezes 3 dá 3 e 1 vezes 1 dá 1. Multiplicando esses 4 valores, 6 vezes 5 dá 30, 30 vezes 3 dá 90 e 90 vezes 1, 90. 90 é o número de maneiras diferentes que a gente pode formar essas 4 duplas. 90 maneiras diferentes. Então aqui a alternativa a ser marcada, letra C. Continuando, agora a gente vai para a questão número 166 da prova de cor azul do Enem de 2019. Construir figuras de diversos tipos, apenas dobrando e cortando papel, sem cola e sem tesoura, é a arte do origami. Ori significa dobrar e kami, papel, que tem um significado altamente simbólico no Japão. A base do origami é o conhecimento do mundo por base do tato. Uma jovem resolveu construir um cisne usando a técnica do origami, utilizando uma folha de papel de 18 centímetros por 12 centímetros. Assim começou a dobrar a folha conforme a figura. Após essa primeira dobra, a medida do segmento AE é de quanto? Aqui, para a gente resolver essa questão, a gente tem que observar que inicialmente a folha tinha esse formato aqui, ó. Aqui 90 graus, né, que é um retângulo. E ela fez essa dobra para cá, ó, né? Então o que acontece? A gente tem essa primeira dobra aqui da folha inicial, que é o ângulo de 90 graus. Então, quando é feita essa dobra aqui, você acaba definindo aqui um segmento AE. Esse segmento AE, aqui a gente vai ter um triângulo retângulo, né? E esse segmento AE vai ser o que? Nada mais nada menos do que a hipotenusa, que é x. Esse pedaço de A até D, inicialmente ele estava aqui, ó. Então esse segmento de A até D vai ser exatamente igual de B até C, ou seja, 12 centímetros. E esse segmento ED vai ser igual ao que? Como aqui era 18 e aqui agora passou para 12, 18 menos 12 vai dar 6 centímetros. Então nesse triângulo retângulo em D, a gente pode calcular o valor de x utilizando o teorema de Pitágoras. X ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 6 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 12 ao quadrado, que é 12 vezes 12, que dá 144. 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que dá 36. X ao quadrado é igual a soma desses dois valores, que dá 180. E x é igual a raiz quadrada de 180. Essa raiz não é exata, mas podemos fatorá-la. Por 2 dá 90, por 2 dá 45, por 2 não dá mais, dá por 3, que dá 15, por 3 dá 5 e por 5 dá 1. Como é raiz quadrada, vamos agrupar de 2 em 2, e aqui ficaremos com 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado
e aqui o 5 sozinho, que ele não formou par com ninguém. Quem tiver expoente igual ao índice vai para fora, vem o 2 e vem o 3, o 5 ficou lá preso, x vai ser igual a 2 vezes 3, que dá 6 raiz de 5 centímetros. Esse é o valor do segmento AE. Alternativa a ser marcada, letra D, de Distrito Federal. Letra D é a alternativa a ser marcada na questão 166, onde utilizamos a ideia do Teorema de Pitágoras, que cai bastante nas provas aí do Enem. Vamos agora para a questão 168. A questão 168 diz o seguinte: a questão 168 foi da prova azul do Enem de 2019. Uma empresa tem diversos funcionários. Um deles é o gerente, que recebe R$1.000 por semana. Os outros funcionários são diaristas. Então, olha só. Tem diversos funcionários. Esses diversos funcionários a gente não sabe a quantidade. Então, a gente vai chamar de X funcionários. Dentre esses funcionários nós temos um gerente, e esse gerente recebe R$1.000 por semana. E nós temos os outros funcionários que são diaristas. Os diaristas fazem parte dos outros funcionários. Eles recebem, cada um deles recebe R$80 por dia trabalhado, sendo que eles trabalham 2 dias por semana. Ou seja, se trabalham 2 dias por semana, 2 vezes 80 vai dar R$160 por semana. Como aqui a gente tem X funcionários, aqui a gente já tirou 1, o que sobra vai ser o quê? X menos 1, diaristas. Porque se eu somar um gerente mais X menos 1, esse 1 positivo com esse 1 negativo se cancela e dá o total de funcionários. Chamando X a quantidade total de funcionários da empresa, a quantia Y em reais que essa empresa gasta semanalmente para pagar seus funcionários é expressa por quem? Y é o valor em reais que é colocado para pagar os funcionários. Então tem o gerente que ganha 1.000 mais o restante dos funcionários, que é X menos 1, que multiplica 160, que é o valor que eles ganham por semana. Então Y vai ser igual a 1.000 mais, aplicando aqui a distributiva, né? 160 vezes X, ou X vezes 160, dá 160X, e 160 vezes 1 dá menos 160. Organizando aqui a expressão, 160x, 1.000 menos 160 dá mais 840. Então essa é a expressão que define o valor Y a ser pago pela quantidade de funcionários ao longo de uma semana. Então a alternativa a ser marcada aqui, letra D. Dessa forma, pessoal, a gente finaliza aqui o nosso encontro, tá bom? Desejo para vocês muito sucesso aí nas provas que vocês forem realizar. Isso daqui é um pontapé, né, de algumas questões que você pode estar
resolvendo, tá? Busque resolver muitos exercícios, várias questões, e se esforce o máximo, porque pode ter certeza, o seu esforço, a sua responsabilidade vão fazer a diferença, tanto agora como no futuro breve, tá? Muito sucesso para vocês, grande abraço, fiquem em paz, até mais, pessoal.